Você já parou para pensar que certos alimentos não apenas afetam sua saúde física, mas também podem abrir brechas espirituais, dando ao inimigo espaço para agir em sua vida? A palavra de Deus nos alerta claramente: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. Esse versículo vai além de comportamentos visíveis. Ele fala sobre práticas que, muitas vezes de forma sutil, nos aprisionam. Hoje vamos entrar em um território pouco explorado: como o que colocamos à mesa pode ser usado como uma ferramenta para enfraquecer nosso espírito. Vamos aprender a discernir quais alimentos têm um impacto além do natural, entender suas influências ocultas, se fazer escolhas que glorifiquem nosso corpo como morada do Espírito Santo. É tempo de despertar e olhar além do sabor, além do prazer momentâneo, e discernir o que está por trás daquilo que consumimos diariamente. Já chega deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem uma palavra forte para você hoje. Você está pronto para enxergar o que Deus sempre quis revelar? Desde o princípio, Satanás tem usado as mesmas táticas: sedução, dúvida e desejo. Embora pensemos que seus ataques são sempre visíveis e escandalosos, muitas vezes eles se escondem na rotina, no que parece ser apenas mais um hábito comum, mas que carrega consequências espirituais profundas. E se eu te dissesse que aquilo que você come, aquilo que insere no seu corpo constantemente, pode estar sendo usado como um canal de influência maligna? Pode parecer exagero, mas a Escritura é clara ao dizer que o corpo não é apenas carne e osso. Ele é o santuário do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6:19 está escrito: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos. Isso vai muito além de um conselho sobre nutrição. É uma verdade espiritual que nos confronta. O que fazemos com nosso corpo, inclusive o que comemos, pode refletir nossa submissão ou resistência ao Senhor. A questão não está apenas na comida, mas nos laços invisíveis que se formam entre uma necessidade física e uma opressão espiritual. Ao longo das Escrituras, vemos o inimigo usar coisas naturais para provocar quedas espirituais. Foi com um fruto que ele enganou Eva. Não foi com violência, nem com ameaças. Foi com algo aparentemente inofensivo, visualmente atrativo e desejável ao paladar. Gênesis 3:6 relata: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e o deu também ao marido, e ele comeu. Desde então, a humanidade aprendeu, muitas vezes da pior forma, que a comida pode ser mais que sustento, pode ser armadilha. E continua sendo assim. Satanás ainda utiliza o alimento não apenas para enfraquecer o corpo, mas para embotar a alma, silenciar o espírito e afastar o coração de Deus. Vivemos hoje em meio a uma enxurrada de mensagens que glorificam o prazer instantâneo. Somos ensinados a comer por ansiedade, tédio ou impulso. Em vez de nos alimentarmos para viver, passamos a viver para comer. E escondido nesse ciclo desordenado está um laço espiritual sutil, porém destrutivo. Poucos percebem que o apetite fora de controle é uma das armas mais antigas e eficazes do diabo para romper nossa conexão com o Criador. Em Filipenses 3:18-19, Paulo diz com lágrimas: muitos vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se orgulham do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Isso não se refere a descrentes, mas a pessoas que, conhecendo a verdade, passaram a ser guiadas pelos desejos do corpo, em vez de se submeterem ao espírito. Esses pequenos hábitos alimentares, aparentemente inofensivos, muitas vezes são portas escancaradas. Começamos com uma compulsão alimentar e terminamos aceitando a falta de domínio próprio em várias áreas da vida. Perdemos a nitidez espiritual, deixamos de ouvir a voz de Deus com clareza e nos tornamos vulneráveis às tentações. É uma decadência lenta, mas eficaz. No deserto, após serem libertos com mão forte, os israelitas começaram a murmurar por causa da comida. Em Números 11:4-6, vemos o povo desprezar o maná celestial,
desejando o que comiam no Egito. Eles não estavam com fome do corpo, mas saudosos da escravidão. Seus apetites haviam sido moldados pelo cativeiro. Eles ansiavam pelo que os oprimia. Hoje, muitos filhos de Deus, libertos pelo sangue de Jesus, ainda vivem presos a padrões alimentares que não apenas afetam sua saúde, mas que os mantêm espiritualmente acorrentados. Há cristãos que não conseguem jejuar, porque seus corpos foram condicionados a buscar satisfação imediata. Não conseguem discernir a voz de Deus, pois seus hábitos nublaram o entendimento. Não conseguem dizer não, porque já não dominam seu próprio corpo. E essa perda de controle é, espiritualmente falando, uma forma de cativeiro. Romanos 6:16 declara: vocês não sabem que, quando se oferecem a alguém para obedecer-lhe como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Esta mensagem não é sobre legalismo. Não se trata de uma lista de proibições. É um chamado urgente ao discernimento espiritual, porque há fortalezas escondidas em práticas que o mundo normalizou. Existem alimentos que se tornaram grilhões invisíveis, e só percebemos isso quando tentamos nos libertar deles. Você sente inquietação quando se abstém de certo produto. Fica ansioso ou irritado. Isso é um sinal de que não está no controle, mas sob controle. Satanás entende isso. É por isso que a indústria alimentícia moderna se tornou um campo de batalha espiritual. Muitos produtos são projetados para gerar vício, alterar o funcionamento do cérebro e nos manter em um estado constante de dependência, não só física, mas emocional e espiritual. O diabo não precisa lançar maldição visível quando pode usar o hábito que você mesmo escolheu contra você. Em Provérbios 23:20-21 está escrito: não ande com os que se empanturram de carne, nem com os que se embriagam com vinho, porque o beberrão e o comilão cairão na pobreza, e a sonolência os vestirá de trapos. Essa pobreza não é apenas material, é uma miséria espiritual, de sensibilidade, de visão, de poder. Antes de iniciar seu ministério, Jesus foi levado ao deserto e ali enfrentou Satanás. E a primeira tentação não foi sobre glória ou reinos, foi sobre pão. O inimigo tentou atacá-lo pela fome, mas Cristo respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Essa resposta foi mais que uma citação bíblica. Foi uma estratégia de guerra espiritual. Quando entendemos que nosso sustento verdadeiro é a palavra, não os prazeres da carne, começamos a fazer escolhas com liberdade, não por compulsão. Há momentos em que Deus nos chama para jejuar, não como punição, mas como libertação. O domínio próprio é um fruto do Espírito, e todo fruto precisa de cultivo, disciplina e perseverança. Gálatas 5:22 nos lembra: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando exercitamos o controle sobre nosso corpo, algo se transforma. A mente clareia, o discernimento espiritual se aguça, as orações ganham força, os sonhos se tornam mais nítidos. É como se um véu fosse retirado, e passamos a enxergar com mais profundidade. Se essa mensagem está falando com você, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Muitas pessoas, ao mudarem seus hábitos alimentares, relatam não apenas melhoras físicas, mas também espirituais. Sentem-se mais conectadas com Deus, mais alertas, mais sensíveis à voz do Espírito. Não é mágica, é o resultado da obediência. Em Isaías 58, Deus fala sobre o verdadeiro jejum. Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Em outras palavras, há correntes que só se rompem quando o corpo se curva e o apetite se entrega. Esse processo começa com honestidade. Observar de forma sincera o que tem nos dominado. Nomear aquilo que nos escraviza. Admitir que há hábitos que toleramos por anos, mas que têm nos afastado da liberdade que Cristo conquistou. Jesus veio para libertar os cativos, e isso inclui aqueles que estão presos a si mesmos. Não há como falar sobre santificação
sem mencionar a importância da disciplina. Não podemos clamar por um mover do Espírito enquanto seguimos alimentando fortalezas invisíveis com escolhas que fazemos diariamente. Hoje é um tempo de definição. Talvez você tenha percebido que sua caminhada com Deus parece parada, que seus pensamentos estão pesados, que sua vida de oração se tornou árida. Pode ser que a resposta não esteja em fazer mais, mas em abandonar o que te amarra. A liberdade que você tanto anseia talvez não esteja em acrescentar novas práticas, mas em cessar o consumo daquilo que o inimigo tem usado para te paralisar. Isso não é sobre religiosidade ou medo, é sobre clareza. Quando a luz da verdade brilha, ela te capacita a agir com fé. Jesus declarou em João 8:32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade começa nas pequenas decisões, naquilo que você escolhe colocar diante de si, no que entra pelo seu corpo e acaba moldando seu espírito. Você não está travando essa batalha sozinho. Deus te deu o seu espírito para guiar seus passos, sua palavra como lâmpada para o caminho, e a capacidade de escolher, de se render e de recomeçar. Aquilo que você consome pode ser uma entrega ou uma prisão. A escolha está diante de você. Quando o corpo se alinha com os propósitos de Deus, a alma floresce e o espírito se fortalece. É nesse lugar de rendição integral que a verdadeira transformação acontece. Você está disposto a enxergar além do paladar e discernir o que se esconde por trás das escolhas aparentemente inofensivas. Por trás da matéria existe uma batalha, e hoje você é convocado a vencê-la. Nem tudo que é agradável aos sentidos vem do alto. Muitas vezes, o que parece inofensivo e prazeroso é uma armadilha bem arquitetada para enfraquecer sua resistência espiritual e dominar sua mente. O açúcar, como é apresentado hoje, deixou de ser apenas um alimento para se tornar uma arma de cativeiro. Está em toda parte, nos rótulos, nos produtos diários, escondido até nos lugares mais improváveis. Ele não apenas altera o corpo, ele turva a mente e afeta sua sensibilidade espiritual. Em 2 Timóteo 1:7, está escrito: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. O autocontrole não é um luxo espiritual, é evidência do Espírito Santo em nós. Mas esse fruto não pode se manifestar plenamente num corpo governado por vícios disfarçados de costume. Desde os tempos antigos, o ser humano busca satisfação no que agrada ao paladar. Mas quando o desejo se transforma em dependência, a liberdade se perde. E onde não há liberdade, o terreno se torna fértil para o inimigo agir. Jesus ensinou que ninguém pode servir a 2 senhores. Ainda que estivesse falando sobre dinheiro, o princípio é aplicável a qualquer coisa que ocupe o trono do coração. Se o seu corpo clama por açúcar todos os dias, se sua mente entra em colapso sem ele, você está diante de um conflito espiritual disfarçado de hábito rotineiro. Você não pode declarar que é livre em Cristo enquanto sustenta correntes com as próprias mãos. O açúcar age no cérebro como uma droga, provoca prazer imediato e logo exige mais. Isso não é só biologia, é uma distorção do sistema que Deus criou para equilíbrio e sobriedade. Onde há distorção, há confusão. Em 1 Coríntios 14:33 afirma que Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Uma mente turva, inquieta, alterada por estímulos constantes, não consegue ouvir a voz do Espírito com nitidez. E sem clareza, não há direção. A ingestão de açúcar não afeta apenas o corpo, ela entorpece os sentidos espirituais. A Bíblia frequentemente associa a gula à idolatria. E hoje, o açúcar se tornou um ídolo social, exaltado, recompensado, consumido sem reflexão. Mas por trás dessa cultura existe uma prisão emocional e espiritual camuflada. O inimigo não precisa usar armas escandalosas para destruir. Ele se infiltra por meio do comum, do aceitável. O prazer imediato se torna o substituto da presença de Deus. A gratificação do paladar rouba o lugar do fruto, do Espírito. Romanos 8:13 diz: Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Nem sempre viver na carne significa pecados visíveis.
Às vezes é apenas não conseguir dizer não há mais uma colher. Muitos clamam por direção divina, mas não conseguem escutar. Pedem por discernimento, mas a mente está sobrecarregada. Jejuam, mas quebram o jejum por um desejo que não dominam. Isso não é insignificante, é uma brecha no mundo espiritual. Quando Jesus ensinou sobre o jejum, ele não disse se jejuarem, mas quando jejuarem. Mas como alguém pode jejuar com propósito se seu corpo entra em colapso na ausência de açúcar? A resistência espiritual também é construída no físico. Um corpo viciado em estímulos doces dificilmente se submete ao ritmo do espírito. Hoje, o açúcar tomou o lugar do pão como símbolo de sustento. Tornou-se símbolo de celebração, consolo e prêmio. Mas o verdadeiro consolo vem do Espírito Santo. A verdadeira recompensa vem de Deus. O açúcar usurpou esse papel. E quando é removido, muitas pessoas enfrentam sintomas que não são apenas físicos, são espirituais: irritação, angústia, confusão. Isso é mais do que falta de glicose. É a manifestação de uma prisão que precisa ser desfeita. Jesus disse em Mateus 15:13: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Nos tempos bíblicos, Deus orientava seu povo sobre o que comer, não por legalismo, mas por consagração. Hoje, o princípio da separação continua válido. O corpo, como templo do Espírito, deve estar sóbrio, desperto, e não anestesiado por substâncias que embotam o discernimento. Em 1 Pedro 5:8, somos chamados à vigilância, sede sóbrios e vigilantes. Isso inclui o corpo. Como vigiar espiritualmente se estamos dopados fisicamente? O inimigo age também através de sistemas, hábitos e culturas. A indústria do açúcar criou um ciclo de dependência global, sustentado por manipulação emocional, marketing sedutor e acesso irrestrito. Isso não é apenas uma questão alimentar, é uma distração estratégica. Aquilo que te domina, te limita, e o que te limita, te impede de crescer em Deus. Fomos chamados para a liberdade, mas muitos vivem sob um jugo invisível, amarrados a uma doçura que adoece. Gálatas 5:1 declara: Permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Esse jugo pode vir disfarçado naquilo que você usa para adoçar o café. É uma doçura enganosa, que não preenche, apenas estimula a carência. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. João 6:35. Isso não é apenas teologia, é realidade. Nossa fome mais profunda não será satisfeita com açúcar, mas com a presença dele. Quando substituímos o eterno pelo passageiro, nos tornamos insaciáveis. Mas quando a alma é saciada pelo Espírito, o corpo se aquieta. Não podemos pregar libertação enquanto toleramos hábitos que nos mantêm cativos. Não podemos travar batalhas espirituais enquanto servimos aos desejos da carne. Não podemos dizer que Jesus governa nossas vidas enquanto o açúcar toma as rédeas das nossas decisões. Essa luta não se vence com força humana, mas com armas espirituais. 2 Coríntios 10:4-5 afirma: As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Isso inclui desejos, hábitos e justificativas, até mesmo os ligados à alimentação. Não se trata de demonizar um ingrediente, mas de reconhecer quando algo tomou o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Se você não consegue soltar, não está no controle, está sendo controlado. E tudo o que te governa fora do Espírito impede que você viva em plenitude. Efésios 5:18 diz: Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Isso vale para qualquer coisa que entorpece a alma. O açúcar embriagou gerações, substituiu a alegria do Espírito por uma euforia química. Isso precisa mudar. O corpo necessita de alimento, mas nem toda fome é legítima quando manipulada pelo inimigo. A fome que deve nos mover é a do Espírito. Mateus 5:6 declara: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Não é sobre desejar doçura, é sobre desejar a presença de Deus.
Quando colocamos nossas prioridades em ordem, aquilo que antes nos dominava perde a força. A verdadeira doçura não está no açúcar, mas na presença de Deus. Como diz o Salmo 103, quão doces são as tuas palavras, mais que o mel à minha boca. Essa é a doçura que liberta. Vencer vícios não é sobre força de vontade, mas sobre rendição. O primeiro passo não é largar o açúcar, mas entregar a Deus o lugar que ele ocupava. Confessar, pedir ajuda e permitir que ele transforme nossa fraqueza em força. Quando isso acontece, o corpo se alinha, a mente se ilumina e o espírito se fortalece. Provérbios 3:5-6 nos exorta a confiar no Senhor em todos os caminhos, inclusive naquilo que escolhemos comer. Cada decisão é uma semente com consequências espirituais. A obediência em pequenas áreas abre portas para revelações maiores. O inimigo sabe disso, por isso tenta nos manter distraídos com o que parece inofensivo. Mas nem tudo o que é doce é bom, e nem tudo o que é agradável vem de Deus. A liberdade verdadeira não tem sabor, tem poder. O que o mundo trata como irrelevante, Deus nos mostra como espiritual. Há alimentos associados a práticas contrárias ao Senhor. Por trás de rótulos e marcas, existem pactos e propósitos ocultos. Paulo advertiu: o que os gentios sacrificam a demônios, e não a Deus. 1 Coríntios 10:20. Ele falava com cristãos, alertando que até o que comemos deve ser discernido espiritualmente. Não se trata de aparência, mas da origem espiritual. Muitos produtos vêm de culturas com raízes espirituais opostas a Cristo. Ignorar isso abre brechas. O inimigo age no silêncio, se aproveita da ignorância. Como diz Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Há alimentos que abrem portas espirituais, carregam símbolos e mensagens sutis que enfraquecem o discernimento e adormecem a fé. Daniel recusou os manjares do rei da Babilônia, não por dieta, mas por santidade. Daniel 1:08. Hoje, muitos cristãos perderam essa sensibilidade. Tudo é consumido sem oração, sem perguntar, sob a desculpa da graça, esquecendo que sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A influência espiritual nem sempre é óbvia, mas atua aos poucos, apagando o fogo da fé. A libertação exige obediência radical. Paulo nos lembra: examinem tudo e retenham o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Isso se aplica a tudo, inclusive ao que entra em nosso corpo. O mal se esconde sob o nome de progresso, cultura ou tendência. Mas o que Deus chama de impuro não pode ser normalizado. A santidade ainda é o padrão. Deus nos chama a discernir, separar, consagrar até os mínimos detalhes. O inimigo não precisa mudar sua fé, se conseguir contaminar sua mesa. A oração antes da refeição não substitui a vigilância. Não basta orar, é preciso obedecer ao que o Espírito revela. O chamado não é para o medo, mas para a consciência. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Provérbios 9:10. Quem teme a Deus, vê um engano à distância. Cada escolha tem valor eterno. Comer não é apenas necessidade física, é um ato espiritual. Por isso, o diabo tenta infiltrar a mesa dos crentes com engano disfarçado. Ele age com sutileza, inserindo conceitos pagãos como se fossem neutros. Mas Deus está despertando um povo sensível, atento, separado. Como declara Levítico 20:26, sereis santos, porque eu sou santo e vos separei dos outros povos para serdes meus. Essa separação não é isolamento, é consagração. Nem todo alimento contamina pelo que é, mas por sua origem espiritual. Não é legalismo, é fidelidade. Em tempos de intensa guerra espiritual, não há espaço para descuido. O apóstolo Pedro nos adverte: sede sóbrios e vigilantes, como filhos da obediência. 1 Pedro 13:16. A santidade precisa alcançar cada área da vida, inclusive o que levamos à mesa. A santidade também se revela na forma como lidamos com o que consumimos. Ser templo do Espírito envolve vigilância sobre o que entra em nós. Nem tudo que é permitido edifica. Como diz 1 Coríntios 6:12, não podemos ser dominados por nada. Essa é a chave.
Domínio próprio. O que parece pequeno, como o que comemos, revela quem governa. Quando consagramos até os nossos hábitos alimentares, declaramos: Jesus é Senhor sobre tudo. Isso ativa discernimento, sensibilidade espiritual e autoridade, porque Deus honra quem o honra. A gula, muitas vezes ignorada, é uma escravidão disfarçada. Não é só comer demais, mas buscar na comida o consolo que só Deus pode dar. Filipenses 3:19 denuncia: o Deus deles é o ventre. Esse pecado, normalizado pela cultura, rouba a força espiritual, entorpece a oração e rompe a comunhão. Não é coincidência que o jejum apareça em momentos cruciais da Bíblia. Ele restaura a ordem. Onde o apetite domina, o espírito se cala. A gula não é só um hábito, é uma rendição à carne. Jesus advertiu em Lucas 21:34 sobre os perigos de um coração sobrecarregado pelo excesso. Quando o alimento se torna refúgio, usurpa o lugar de Deus. O problema não é o comer, mas o descontrole. O excesso produz culpa, e a culpa esfria a busca por Deus, criando um ciclo que só o Espírito pode quebrar. Ezequiel 36:26 promete um novo coração, com novos desejos e prioridades. O chamado é para viver com consciência, sob o governo do Espírito, não da carne. Não se trata de dieta, mas de libertação. Um corpo dominado pelo Espírito é templo consagrado. Como fez Ezequias em 2 Crônicas 29, Deus deseja limpar, restaurar e encher cada vida com sua glória. Quando o apetite se submete, a alma ouve com clareza. Quando a gula é vencida, a autoridade espiritual se fortalece. A vitória está na rendição, não no esforço humano. E onde há rendição, há transformação. E onde há transformação, o inimigo não resiste. Um crente que domina seu corpo vive sob direção, não por impulso. Ele responde à palavra, não aos desejos. Sua vida tem peso, autoridade e poder porque é guiada pelo Espírito, não pelo apetite. Na Bíblia, o ato de comer carregava significado espiritual. Não era apenas físico, mas envolvia comunhão, santidade e consagração. E isso ainda é verdade hoje. Muitos alimentos carregam raízes espirituais ocultas. Paulo alerta em 1 Coríntios 10 que o que é sacrificado aos ídolos é oferecido a demônios, e não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ainda que não vejamos altares visíveis, há consagrações invisíveis por trás de marcas, práticas e culturas que se opõem ao reino de Deus. Consumir sem discernimento é abrir brechas espirituais sem perceber. A mesa é símbolo de aliança, e o que comemos estabelece vínculos. Participar dela sem consciência enfraquece a autoridade espiritual. O inimigo sabe disso e se infiltra em hábitos rotineiros. Muitos alimentos são desenvolvidos sob fundamentos espirituais distorcidos, e seu efeito pode se manifestar em confusão espiritual, frieza na oração ou perda de paz interior. O chamado não é para medo, mas para sabedoria. Efésios nos instrui a andar como sábios, remindo o tempo. Até o que parece comum pode ter consequências eternas. Se o corpo é templo do Espírito Santo, tudo que entra nele deve ser examinado com temor e discernimento. Deus te deu um corpo com propósito, para refletir sua glória. Cuidá-lo faz parte da obediência. Não se pode viver a plenitude da fé se o corpo permanece prisioneiro de hábitos que se opõem à vontade de Deus. Romanos 12 nos chama a apresentar o corpo como sacrifício vivo. Isso envolve render cada área física ao governo do Espírito. A restauração começa ao reconhecer se a comida assumiu um lugar de consolo, controle ou prazer que pertence a Deus. A verdadeira liberdade está no domínio, e esse domínio é espiritual. Quando até as decisões alimentares são guiadas pelo Espírito, o corpo se torna a expressão de obediência. Não se trata de legalismo, mas de alinhamento. 2 Coríntios 7:1 nos chama à purificação da carne e do espírito. Santidade exige transformação total. O corpo deve ser tratado com reverência, não indulgência. Restaurar o templo é devolver ao espírito o controle, e isso gera poder, clareza e comunhão. Não basta conhecer a verdade, é preciso obedecer. João 8 diz que a verdade só liberta quem permanece nela.
O inimigo teme a obediência prática, porque onde há entrega, há respaldo do céu. E até um ato simples como comer pode se tornar uma arma espiritual quando feito para a glória de Deus. Essa mensagem não é apenas sobre o que você come, mas sobre quem governa suas escolhas. Você foi criado para ser guiado pelo Espírito, não pelos impulsos. O inimigo sabe que onde há indulgência, a cegueira é espiritual. Mas hoje você pode romper esse ciclo. Escolha declarar com suas atitudes que seu corpo pertence somente a Deus. É tempo de levantar uma geração que caminha com discernimento, que compreenda que a verdadeira guerra espiritual muitas vezes é travada em decisões discretas, mas que o céu registra. Porque quando oramos a Deus até no detalhe, Ele se manifesta de forma gloriosa em nossas vidas, e isso transforma tudo. Nossas casas e gerações. Se você gostou dessa mensagem, curte o vídeo, comenta, compartilha e se inscreve. Isso ajuda muito e faz essa verdade alcançar mais vidas. Até o próximo.